Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 63 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos iniciar os estudos de uma sequência de aula que nós faremos conversando sobre a estrutura do verbo, verbos regulares e verbos irregulares. E os objetivos para a nossa aula são compreender o que é um radical do verbo, reconhecer as conjugações verbais através da identificação da vogal temática e identificar a desinência dos verbos. Eu peço que vocês peguem lá o caderno de português, lápis, caneta, borracha, anotem o assunto da aula e fiquem com esse material à disposição para a gente ir anotando durante a nossa aula. Vai ajudar lá na atividade de vocês, beleza? Então, inicialmente, nós vamos relembrar que os verbos são aquelas palavras que nós usamos para indicar a ação, estado ou fenômeno da natureza. E nós precisamos saber que, assim como as demais palavras da língua portuguesa, eles têm uma estrutura geral, ou seja, algumas partezinhas que compõem esse verbo e cada partezinha tem uma função nesse verbo, tá? Vocês já podem anotar lá no caderno de vocês o que é um verbo e anotar também que o verbo ele é formado de um radical, uma vogal temática e as desinências. Esses itens nós vamos estudar em separado agora na sequência, tá? Então, o que é um radical? O radical dos verbos é aquela parte do verbo que se repete nos verbos regulares, tá? No verbo regular, o radical é sempre igual. Então, vejam um exemplo. O verbo, por exemplo, jogar, né? Então, eu vou conjugar. Ele joga, nós jogávamos, eu joguei. Vejam que eu não coloquei o pronome aqui na frente. Eu fiz esse processo mentalmente apenas. Vejam que a parte que se repete é do J até no G. E é nessa parte que se repete que está o significado do verbo jogar. Por exemplo, joga. Como é que eu sei que é ele joga? Pelo finalzinho do A, né? Ele joga. Porque se fosse eu, seria eu jogo ou eu joguei, né? No passado. Então, o significado dos verbos está no radical, que é o trecho que se repete do verbo quando eu vou conjugá-lo. Nos verbos regulares, o radical é sempre igual, certo, pessoal? Vejam mais um exemplo. O verbo estudar, né? Eu conjuguei o verbo estudar aqui para vocês. Olhem só. Eu estudo, né? Ou eu estudei, nós estudamos, eles estudaram, nós estudaremos. Peguei várias pessoas e vários tempos para vocês perceberem que mesmo eu mudando a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós ou eles, ou mudando o tempo, ou no presente, ou no passado, ou no futuro, o radical permanece sempre igual. Olhe só o verbo vender também, ó. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, eles venderão. O radical é sempre igual, né? A terminação aqui vai indicar o quê? A pessoa, se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Vai indicar se é singular ou plural. Vai indicar o tempo, se é presente, passado, futuro, né? Mas o significado do verbo está onde? No radical, que é a parte que se repete na conjugação dos verbos. E olhem só, quando eu mudo o tempo do verbo, o radical permanece o mesmo, ok? Muito bem. E o que é a vogal temática, então? Se eu já sei achar o radical, agora eu preciso encontrar a vogal temática. A vogal temática
é aquela que vem após o radical do verbo. E ela serve para quê? Para indicar a conjugação dos verbos. Olhem só. Amar, passear, estudar. Se eu for pegar o verbo amar, eu vou conjugar, por exemplo, no presente. Eu amo, né? O radical vai ser do A até no M. Esse A aqui vai indicar que o verbo é da primeira conjugação, né? Porque nós já estudamos lá no 6º ano que os verbos da primeira conjugação são aqueles que terminam em ar, né? Então, a vogal temática é A. E esse R, professora? Esse é a desinência. Nesse caso aqui, significa que o verbo não está conjugado, ele está no infinitivo. Porque amar não tem como eu identificar se está no presente, no passado ou no futuro, certo? Não tem como eu identificar a pessoa, se é eu, se é tu, se é ele, né? E assim por diante. Ele está no infinitivo, ok? Os verbos da segunda conjugação são aqueles que terminam em ER e a vogal temática é E. Olhem só, esconder, aprender, amanhecer, né? E os da terceira conjugação? São aqueles que terminam em ir e a vogal temática é I. Por exemplo, partir, assistir, sentir, né? A vogal temática, além de indicar a conjugação dos verbos, ela serve também para ligar o radical à sua desinência, que é o que a prof explicou para vocês aqui, que o R é a desinência, né? A desinência é aquele trechinho que está servindo para indicar o modo com que está o verbo, a pessoa, o tempo, né? E aqui nós sabemos, por exemplo, que o verbo esconder está no modo, né? Que não está nem conjugado ainda, está no modo no infinitivo, porque eu não posso identificar o tempo e nem a pessoa, apenas se eu conjugá-lo, ok? Então anotem lá no caderninho de vocês. O que é a vogal temática? É a vogal que vem depois do radical. Para que ela serve? Para indicar as conjugações, se é a primeira, a segunda ou terceira, e para ligar o radical à desinência. Vejam mais alguns exemplos. Por exemplo, ó, o verbo admirar. Admirar, a vogal temática é A, o R é a desinência da primeira conjugação. O verbo saber, a vogal temática é E, o R é a desinência. O verbo dividir, I é a vogal temática, R é a desinência, né? Então, está indicando a conjugação, se é da primeira, da segunda ou da terceira, a qual conjugação este verbo está, né? Se refere e está ligando o radical à desinência, beleza? E a desinência, então, o que é? É bem facinho também. É a parte que vem depois da vogal temática. Tudo que veio depois da vogal temática é a desinência. Para que ela serve? Como a prof já adiantou um pouquinho, né? Serve para indicar o modo do verbo, o tempo, o número e a pessoa. Olhem só aqui o exemplo que a prof trouxe. O verbo jogávamos. O verbo jogávamos derivou, né, a conjugação derivou do verbo jogar, certo? Jogar é da primeira conjugação, porque termina em AR. Então, a vogal temática é A. Por isso que a prof deixou aqui, ó. Ó o radical aqui, do J até no G, porque, por exemplo, eu jogo, já trocou o A pelo O, né? Eu joguei, já mudou novamente. Então, aqui eu tenho a vogal temática. Esse jogava, de jogávamos, esse vá indica o modo e o tempo. Que modo que está o verbo? Está no modo indicativo.
Isso vocês já estudaram também lá no 6º ano, né? O que é o modo indicativo? É o verbo que indica certeza. Se eu digo assim, nós jogávamos futebol, é certeza, né, que a gente jogou futebol no passado. E esse vá aqui está indicando que é certeza e que isso é pretérito, é passado. E o mos serve para quê? Para indicar o número, por exemplo, que é plural, e para indicar a pessoa, que é nós. Né? Nós jogávamos. Como é que eu sei que é nós? Pelo finalzinho mos, que é a desinência. Ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é uma desinência? É a parte do verbo que segue depois da vogal temática. Para que serve a desinência? Para indicar modo, tempo, pessoa, número do verbo. Beleza? Vejam mais um exemplo. O verbo trabalhassem. Trabalhassem, eu conjuguei esse verbo a partir do verbo trabalhar, certo? Trabalhar termina em ar, então é da primeira conjugação. Trabalhar termina em AR. O A vai ser a vogal temática. Aqui eu tenho a desinência de modo e tempo de novo. E agora vejam que eu digo assim. Se nós trabalhássemos, é uma certeza? Não. Não é mais certeza, é dúvida. Então, o modo é o subjuntivo. Não é mais o indicativo, que era uma certeza. Perceberam? E eu sei disso através do que? De qual pedacinho do verbo? Não é do radical, não é da vogal temática, é a desinência que vai me indicar uma dúvida do verbo. E é pretérito imperfeito, também é passado. Se nós trabalhássemos mais, né? Se eles trabalhassem mais, é pretérito. Esse M aqui é a desinência de número e pessoa. Como é que eu sei que é eles ou elas? Se eles trabalhassem, é o M lá no final que vai indicar. Porque se fosse ele, como é que seria? Se ele trabalhasse, perceberam? Né? O M está indicando para mim que é plural e que é eles ou elas. Essa é a função da desinência. Olha só que interessante, né, gente? Cada pedacinho serve para uma coisa no verbo, tem uma função. Muito legal, né? Vamos revisar então o que é que a gente viu hoje. O que nós precisamos entender? Como é que o verbo é composto? Por um radical, que é a parte invariável nos verbos regulares, é aquele pedaço que não muda, tá? A vogal temática é a vogal que vem depois do radical, ela indica a conjugação dos verbos, se é a primeira, se é a segunda ou terceira conjugação. Serve também para ligar o radical na desinência, né? E a desinência o que é? É o elemento que vem depois da vogal temática e serve para quê? Para indicar tempo, modo, pessoa, né? Número, liga o radical à vogal temática. Beleza, pessoal? Anotem lá no caderninho de vocês. Como eu disse para vocês, essa é a aula 1 de uma sequência que nós vamos fazer de estudo sobre os verbos. Nós vamos ver ainda os verbos irregulares, aqueles que têm radical diferente, a grafia deles, enfim, nós vamos continuar estudando. O que é que vocês precisam compreender hoje? A estrutura do verbo. Qual parte é o radical, qual parte é a vogal temática, para que serve e qual parte é a desinência, tá? Então, se vocês ficaram em dúvidas, voltem o vídeo, vejam novamente para vocês terem os conceitos bem definidos lá na cabecinha de vocês, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, sempre lembrando, né, façam atividades sobre o tema e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau.